Olá, meus queridos jovens, terceirão 2021, tudo bem com vocês? Que ótimo! Portanto, nós iremos iniciarmos a nossa viagem pela geografia, tendo também as revisões para o Agora Vai Enem, tá? Porque esse ano é aquele ano de decisões de vocês, né? Nós, da equipe de geografia, estamos aqui em nome do governo do estado de Rondônia, do governador Coronel Marcos Rocha, do nosso secretário de Educação e, claro, da mediação tecnológica da nossa diretora Daniele Brasil e toda a equipe de geografia, composta pelo professor Jorge Anderson Júnior, José de Arimateia Dantas, que é essa pessoa que vos fala, e o professor Rogério Cajueiro da Silva. Como também nós temos a presença desta grande mulher, a Cléfia Fernanda, como a intérprete de todo esse terceiro ano. Portanto, nós estamos fazendo e iniciando aquela viagem da geografia. No nosso cenário aí, agradecemos a toda a equipe da mediação por esse cenário lindo que vocês estão observando, que estamos aí com a presença de 3 biomas e um espaço geográfico que é o transformado. No fundo, você pode observar o Monte Roraima, que é um dos limites do Brasil. Junto com o Monte Roraima, nós temos os campos de Roraima, aonde você vê um rio aí lindo. Ao lado nós temos uma imagem do bioma do Cerrado, observando lá no fundo, você pode observar que você vê o bioma do Cerrado brasileiro, por sinal que parece muito no Enem. E, claro, esse bioma aqui é a minha origem, tá? Eu, professor Arimateia, sou da Caatinga. Mas Arimateia não tem Amazônia, não, porque a Amazônia é o nosso, onde nós moramos, ok? E eu convido a vocês, todos, tá? Independente, para você fazer uma foto linda, maravilhosa, de uma paisagem que chama muita atenção aí, onde você está no seu lugar. A paisagem pode ser da agricultura, campos de soja, campos de milho, da pecuária, uma imagem natural dos rios, da floresta. Essas imagens, você vai ter de ter autorização para depois essa imagem poder ser usada nas nossas aulas. Isso para quando nós formos estudar a geografia de Rondônia. Você pode ser um desses sortudos que está aparecendo a sua imagem na nossa telinha falando desta imagem. Você vai mandar a imagem com o seu nome, o local, o lugar que você fez essa imagem, e nós vamos falar disso aí dentro da geografia de Rondônia, que nós iremos nos encontrar novamente no mês de novembro, falando da nossa região, do nosso estado, o estado de Rondônia, ok? Portanto, hoje nós iremos começar a nossa caminhada pela geografia. Lembrando que as nossas aulas são 40 minutos. Nesses 40, 30 minutos serão de conteúdos e 10 minutos do Revisa Enem, Agora Vai Enem. Esses Agora Vai Enem, você vai ter dizendo qual é a página que você vai encontrar e qual é o livro que você vai encontrar esse ponto, porque vocês vão receber 3 volumes do Agora Vai Enem. O terceiro ano é aquele ano decisivo, porque é o momento em que você está tomando aquela decisão, qual é o curso que você quer fazer. Por sinal, não importa qual é o curso que você vai fazer, o importante é onde você quer chegar. Sonhe nas estrelas, porque podemos sonhar alto. Os obstáculos ficaram na nossa vida para serem ultrapassados. E você, meu querido jovem, independente de onde você está, você pode ultrapassar os seus obstáculos. Depende muito da sua força de vontade e, claro, do ajuda que estão recebendo. Os jovens de Rondônia nunca tiveram uma aula tão boa, com uma qualidade tão grande, como a mediação tecnológica está oferecendo a vocês.
A Secretaria Estadual da Educação tem se preocupado com isso, levar a cada um dos jovens, através dessa educação da mediação tecnológica, uma melhor qualidade. E o que é que nós iremos estudar no terceiro ano? Só um minutinho de vocês. Vejam só o que é que nós temos por à frente. Na unidade 1, como você pode observar na tela, nós temos a urbanização mundial, urbanismo do século XX, urbanização no Brasil, 1, 2 e 3. Portanto, nós iremos ter 5 aulas falando de urbanização, ok? Pode ficar tranquilo, que nós iremos falar bastante. Preferência, Brasil. Aonde é que o Enem vai trabalhar com vocês? Brasil. Mas deixar bem claro que a vida não se resume só ao Enem. O nosso objetivo aqui, como educadores da área de geografia, é que você tenha conhecimento, tá? Tenha conhecimento. Depois, nós iremos estudar crescimento populacional no Brasil e no mundo, as teorias demográficas, como você pode observar na telinha. Vamos ter crescimento da população brasileira, 1 e 2, quer dizer que vamos ter 4 aulas sobre população. Vamos ter o setor de atividade. Depois vamos ter, falando da globalização, da tecnologia da informação. Vamos falar dos serviços. E claro, como eu já falei para vocês, toda aula nós vamos ter atualidades para o Enem. Portanto, nós estamos iniciando essa nossa caminhada hoje com o principal ponto de todos, o principal objetivo é que você possa tirar o máximo de proveito. E atenção, meus queridos professores e professoras que estão aí nos lugares de Rondônia com seus queridos alunos. Nós estaremos à disposição de vocês. Pode tirar as dúvidas, tá? Nós estamos aqui para crescermos juntos. E claro, pode também dar as sugestões de vocês. O nosso crescimento é um conjunto, ok? Portanto, aí no grupo, vamos estar juntos para caminharmos no dia a dia com vocês. Certo? Portanto, na nossa primeiro encontro, qual é a nossa competência de hoje? Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produto da ação humana, a si mesmo como agente social e os processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. Ainda podemos ter a consciência de desenvolver o senso crítico, tá, meu querido jovem? Problematizando o espaço geográfico em suas diversas dimensões, cultura, política, economia e ambiental. Em cima disso aí, ó, da cultura, da política, da economia e da questão ambiental do seu lugar, que nós queremos receber essas imagens de todo o nosso estado para fazer um acervo e fazer uma aula diferente de Geografia de Rondônia ao final de 2021. Aguardamos a sua imagem, a sua paisagem. Isso que nós estamos vendo na telinha é uma paisagem. Se você não colocar ninguém na foto, fica até melhor, porque não precisa questão de direito de imagem, só do lugar, ok? No 3, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Portanto, é essa a nossa, ou o nosso objetivo principal. E dentro disso, ó, nós vamos falar da urbanização mundial, o lugar aquele que eu sinto a emoção. Tá? Eu sou paraibano, portanto, eu não vou esquecer o meu local de origem, da minha cidadezinha pequenininha, lá dentro do sertão, que ela tem mais de 150 anos. Eu não vou esquecer a história. Vamos analisar como é que a Revolução Industrial transformou essas cidades no mundo. E o que é urbanismo, o que é planejamento urbano. Só lembrando a vocês que as cidades não começaram hoje, tá? Portanto, em cima disso, qual será a minha habilidade? Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Portanto, aí nós temos, ó, 3 conceitos: lugar, cidade e cidadania. Portanto, 2
para vocês não trocarem, o que é cidade e cidadania, tá? O conceito de cidade, ó, varia de país para país, portanto, sem estresse isso daí, tá? Sem problema, tá bom? Depois, em alguns países utiliza o critério demográfico para definir o que é ou não considerado cidade. Aí tem uma citação, na Islândia, 300 habitantes, França, tá? Espanha, 10 mil habitantes, Dinamarca, 250 habitantes, portanto, nós moramos no Brasil, deixar isso bem claro, tá? E como nós moramos no Brasil, talvez você more num distrito de um município aí, do nosso estado de Rondônia, e esse distrito, seja como um exemplo do distrito de Extrema, aqui no município de Porto Velho, que é muito maior que várias cidades pelo Brasil afora. Para você ter uma ideia, o menor município do Brasil com o menor número de eleitores está no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Ele tem aproximadamente 900 eleitores. Eu falei eleitores, tá? Em termos de habitantes, é em torno de 2 mil e poucos habitantes. Daí para você ter uma ideia como é que é a política no Brasil de criação de municípios. E aí nós estamos vendo no Mapa Mundi a definição de cidade. No Brasil usa critério político administrativo. A ONU, número de habitantes, como por exemplo, esse aí é um exemplo só, 20 mil habitantes, tá? Como é o termo de megacidade. Uma megacidade, segundo a ONU, é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, nós vamos estar muito preocupados com a questão Brasil. Brasil, cidade é a sede do município, fica bem claro. Se eu moro na cidade como eu moro, em Porto Velho, eu sou um cidadão urbano. Mas se eu moro na área rural, a qual o município de Porto Velho é o terceiro maior município do Brasil em área, eu sou um cidadão rural, mas eu não deixo de ser porto-velhense. Portanto, se eu nasci em Porto Velho ou nasci na área rural, o meu registro vai nascer como origem, tá? Lugar onde eu nasceu, Porto Velho. Essa é a sede do município. Isso é uma decisão política, tá? Tá aí o que eu acabei de falar para vocês na telinha, tá? Para outros países, as cidades são definidas com base na infraestrutura urbana de que dispõem nas atividades econômicas de seus habitantes, principalmente as correspondentes a setores secundário e terciário. O que é setor secundário? É a indústria. O que é terciário? É o comércio, é os serviços, ok? Portanto, nós vamos estudar isso aí. Pode ficarem tranquilos, tá? Aonde nós moramos, aonde nos relacionamos, aonde nos divertimos, isso é um local que é o que eu chamo de lugar. Portanto, o meu lugar agora é aqui dentro desse estúdio. Durante o dia eu tenho vários lugares ao mesmo tempo. Ok? Portanto, no Brasil, cidade é a sede do município. O município tem área rural, área urbana. O lugar é aonde você está ligado, ó. Veja lá o que tem, ó. Veja o conceitinho aí, ó. Pode ler aí, tranquilo. Ótimo, parabéns. Você é demais, tá? A grande diferença é feita por causa de vocês. Viu lá o que é lugar? É onde eu tenho as minhas relações afetivas. Afetivas, tá? Portanto, esse lugar, vivido concretamente, é denominado de lugar, tá? Onde eu tenho, ok? E o que é cidadania? Relação das pessoas com os lugares, ó. Está associada à questão da cidadania. Direito. Podemos usá-las nos espaços públicos e temos o direito de lutar por mais desses espaços. Portanto, quando eu estou numa praça, a praça é pública.
eu tenho o direito de me comportar dentro das leis do Estado. Cada cidade pode criar suas leis, desde que elas não vão contra a Constituição. Os estados podem criar as suas leis, desde que não vão contra a Constituição, porque o Brasil é um país de uma unidade federativa, ok? Portanto, meus queridos jovens, terceiro ano, qual é o principal ponto que você deve citar numa redação, dependendo de qual o tema? O artigo 5 da Constituição, que é o nome da Constituição de 88 é Constituição Cidadã. Todo mundo tem direito lá ao trabalho, à educação, à moradia. Vai lá, leia, tá? O artigo 5, ok? Faz esse desafio. E eu desafio vocês também, aí estudando esses conteúdos aí que eu falei, para toda a aula que nós formos estudar, você ficar ligado o que é que nós estamos estudando. Você vai fazer a grande diferença. Vai lá no Google, põe lá, pesquisa, e coloca para o Arimateia, coloca para o Rogério, coloca para o Jorge, as suas dificuldades, os seus desafios, porque se eu não souber, garanto a vocês que ficarei muito honrado em pesquisar para ajudá-los. Procuro sempre fazer o melhor. Já tenho mais de 30 anos de sala de aula, sempre procurando fazer o melhor. E o meu crescimento depende do crescimento de vocês. O meu sucesso só ocorrerá se você tiver sucesso. Hoje, o sucesso são vocês. Portanto, isso é cidadania. Eu ter preocupação também com o próximo. E vamos em frente. Cidade. A origem dela pode ser espontânea, pode ser planejada. Como Brasília, Palmas, Belo Horizonte. Isso aí é um exemplo. Mas eu vou dar um outro exemplo de cidade que está surgindo agora, planejada. Vai ser a capital do Egito. Ainda não tem nem nome, tá? Não tem nem nome, ok? Veja na telinha. Ele citou aí Brasília. Ele citou aí Palmas, citou aí Belo Horizonte. São 3 cidades no Brasil planejadas. Não significa dizer que as 3 hoje estão dentro de um planejamento. Observe que nós temos uma imagem aí, que é a de Brasília, se não me foge a memória, tá? Essa cidade aqui, cadê a minha canetinha? Aqui, ó. Deixa eu ver. Não, essa daqui. Isso aqui é BH, tá? É Belo Horizonte. Portanto, aqui você já tem que não há planejamento aqui, certo? O planejamento foi mais aqui no centro. Tudo bem? Essa cidade aqui você observa que tem planejamento, ó. Brasília aqui, ó. Ok? Mas tem locais em Brasília também que eu não tenho planejamento, ok? Portanto, ela surge planejada, mas depois ela vai sendo espontaneamente crescendo. Isso nós iremos encontrar em qualquer cidade. A cidade na história. Meus queridos, se nós fôssemos estudar aqui a cidade na história, ia ficarmos aula e aulas observando isso aí. Mas essa é uma responsabilidade, por isso que você fala humanas, porque você também estuda em história, fala em filosofia. E esse nome que vos fala, José de Arimateia, é um nome bíblico. Vai lá no Novo Testamento, em Marcos, em Mateus, em Lucas, que você vai encontrar. E ele vai falar que José de Arimateia doou o seu túmulo para colocar o corpo de Jesus Cristo. Portanto, ó, José de Arimateia. Arimateia era o nome de uma cidade. Isso significa dizer que eu estou falando que as cidades começaram em qual região no planeta? Hoje, nós chamamos isso de Oriente Médio, tá? Oriente Médio. Por isso que você pode observar aí na telinha, o segundo ponto diz, a cidade, porém, é um fenômeno antigo e passou por um longo período de transformações. Aí, para contar toda a história aqui das cidades, eu ia ficar, no mínimo, 3 aulas, mas você tem a ajuda de história, como, por exemplo, falar da cidade de Pompeia, que está debaixo do vulcão hoje, da cidade de na Mesopotâmia, que foi onde começou as primeiras cidades. E essas cidades tiveram origem, tá? No primeiro momento, vem aqui comigo, ó.
Primeiro momento, as cidades surgiram como cidades comerciais. O comércio, pelas trocas, tá? Na agricultura. Indústria é recente. Grande parte dessas cidades hoje delas são o quê? Históricas. São cidades históricas. Que a principal atração dela é o fator turístico. Aqui no Brasil, por exemplo, Aparecida é uma cidade turística, mas tem outras em Minas Gerais. Só que o nosso turismo no Brasil é recente, que nós somos um país de colonização recente. Mas você vai para o Oriente Médio, você vai a Israel, que tem um turismo religioso muito forte, você vai visitar cidades históricas que são turísticas, que estão baseadas em quê? Na religião. Como também Meca, para deixar isso bem claro, Meca, tá? Mas nós temos cidades que elas são importantes por causa do porto. É só você buscar lá nas aulas de história, quando você fala do comércio, na Idade Média, cidades portuárias, ok? A Arimateia, elas podem ser comercial? Claro que pode, ó. Elas podem ser portuária? Pode. Ela pode ser uma cidade histórica? Pode, como é a cidade de Santos. Ela pode ser uma cidade histórica, turística? Pode, tá? Agora, muitas cidades são criadas com um único objetivo, política administrativa. Aqui no Brasil nós já tivemos Salvador, que é uma das cidades mais velhas do Brasil. Nós já tivemos a cidade do Rio de Janeiro e hoje que tem uma função administrativa é a cidade de Brasília. Outras cidades têm, no principal ponto, a economia baseada na indústria, tá? E todas estão interligadas nesse mundo globalizado, tá? Estão todos interligados, tudo bem? Portanto, nós estamos falando que o mundo hoje está interligado. Qual é a cidade mais antiga de Rondônia? Opa, cadê você, meu querido jovem? A cidade mais antiga de Rondônia é a cidade de Porto Velho. Portanto, ela é uma cidade o quê? Que surgiu como uma questão do porto. Olha o nome da cidade, ó, Porto do Velho. Isso é histórica. Tem turismo em cima disso? Tem, porque tem estrada de ferro, madeira, marmoré para você ver. É uma cidade política administrativa? É. Ela tem comércio? Tem. Tem fábricas? Tem. Aqui tem uma fábrica grande, uma fábrica de pipoca. Ah, portanto, é brincadeira, viu, gente? Industrial não é bem assim não, tá? Mas são fatores das funções urbanas. Isso é o que, meu querido? É entender a transformação do espaço. O Enem te cobra isso, quer que você saiba fazer uma leitura crítica. Tudo bem? Nós vamos ver bem mais isso. Mas quem transformou tudo isso foi a Revolução Industrial, que todos vocês já estudaram e sabem que começou na Inglaterra. Essa Revolução Industrial iniciou concentrada nas cidades, precisou de mão de obra, o cara começou a deixar o campo e vir para a cidade. Veja lá o que nós temos na telinha. A partir do século XVIII, olha o período histórico, vem comigo, ó, fica aí na telinha, dá uma leitura, eu vou só marcar para vocês, ó. Século XVIII, portanto, fator histórico, Revolução Industrial, que foi o que mudou mais, tá? Teve início um desenvolvimento urbano. Urbanização é diferente de cidades. A urbanização ocorre quando tem um crescimento natural da população na cidade, mais o êxodo rural. Êxodo rural. No momento que eu estou deixando o campo indo para a cidade, eu estou indo buscar uma melhor qualidade de vida, eu estou preocupado com a economia, eu estou preocupado em buscar um novo tipo de atividade dentro do comércio ou dos serviços, ou então na própria atividade produtiva. Isso vai trazer um processo de expansão da cidade que recebe o nome de urbanização. Olha aí, a cidade da Inglaterra, o nome como é bonito, Sheffield, Inglaterra, tá? 1879.
tanta poluição, ó, quanta poluição tem aí. Essa é uma cidade industrial, como você pode muito bem perceber. Mas, principalmente na Europa, veio, a partir do século XIX, com a arquitetura desenvolvendo, preocupado em fazer um planejamento urbano. Isso depois nós vamos ver qual é o conceito disso, tá? Hoje. Isso trouxe o quê? Trouxe uma segunda caracterização sobre a indústria e sobre a economia, ó, crescimento econômico, industrial, não havia melhorado a condição de vida de população urbana. Para você ter uma ideia, a cidade de Londres, que é uma das primeiras cidades importantes na Europa, eu não falei do mundo, falei da Europa, essa cidade teve muita poluição. O Rio Tamas foi um dos mais poluídos do mundo. Portanto, houve um replanejamento urbano. Tá? Vejam isso, está achando que... Olha essa imagem. Isso é um texto, tá, gente? Isso é um texto. Está mostrando o quê? O que você conhece hoje pelo Brasil afora. Moradores de rua. Tá? Quando a Arimateia? Lá no início da Revolução Industrial na Europa. Tá? Ficou claro que o desenvolvimento econômico, baseado nas forças de mercado, por si só, não modificaria as condições em que vivia a maior parte da população da cidade do século XIX. Por isso, o Estado não é o Estado de Rondônia, é o Estado federativo. Procurou, por meio de planejamento urbano, soluções para remediar os problemas sociais, controlando assim as revoltas populares. Tudo bem? Firme e forte? Que ótimo! Mas para você entender melhor isso ainda para o Enem, você precisa entender isso aqui. Tá? Veja na telinha. Ok? Já deram uma olhada? Nós estamos no Revisa Enem, tá? No volume 2. Fica atento aí, ó. Fica olhando aí, ó. Volume 2, não é o 1. Não sei se você já recebeu, mas quando receber, você vai lá. Vou dando dica aqui, tá? Você vai observar em revoluções industriais. E essas revoluções industriais, o que é que nós temos para observar? Por que usa a palavra revolução industrial? Tá? Vejam bem. Deixa comigo aí nessa tela, tá? Portanto, essa transformação do Brasil só vai ocorrer após 1929. E hoje o Brasil tem toda essa transformação devido a que fator? A Revolução Industrial. Portanto, vejam só, primeira revolução, 1850 a aproximadamente segunda metade do século XIX. Motor a vapor, energia, carvão mineral, matéria-prima, ferro. Tipo de indústria, têxtil, calçados, indústria siderúrgica. Brasil totalmente no campo. Totalmente não, está errado, tá? A maioria no campo. Pouca gente morando nas cidades. Da metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, no mundo, passou pela Segunda Revolução Industrial, que tem como matéria-prima, fonte de energia, o carvão mineral, colocaram o petróleo, ok? Petróleo. Se eu tenho petróleo, eu tenho motor a vapor agora. Não, é motor a explosão, tá? E eu tenho energia hidrelétrica. Como indústria, aquelas da primeira Revolução Industrial, têxtil, confecções, siderúrgica. Agora acrescento automobilística, por isso do Fordismo. Fordismo é da produção de fábrica de Ford mesmo, Fordismo. E Taylorismo, ó. Eu sendo especializado só num trabalho só, ok?
Isso segundo a Revolução Industrial. Com a crise de 29, o Brasil foi a uma decadência econômica. Caiu a produção de café. Dali começa o nosso processo de incentivo à industrialização. E essa industrialização trouxe a mudança no Brasil. A nossa indústria foi baseada num tripé. Governo Vargas, capital do Estado para a indústria de base, que é siderúrgica, metalúrgica e infraestrutura. E o governo JK, aquele que construiu Brasília, uma cidade planejada, trouxe o terceiro capital, o capital externo. Portanto, esses três fatores industrializaram o Brasil. Essa industrialização trouxe as mudanças, porque o homem começou a deixar o campo em massa e foi para a cidade, o chamado êxodo rural. Após a Segunda Guerra Mundial, essa modernização trouxe o crescimento desestruturado das cidades, que nós vamos ver isso nas próximas aulas, países subdesenvolvidos. No cenário internacional, começa a terceira revolução industrial. Agora você vai acrescentar, além dos tipos de energia que eu já falei, a energia também nuclear. Hoje nós falamos em quarta revolução e o grande destaque são as energias limpas, como energia solar e energia eólica. O grande destaque, toyotismo, da indústria de carros da Toyota mesmo. Grande produção do Japão, desconcentração industrial. No Brasil, essa indústria vai ficar concentrada onde? No chamado ABC Paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo. Hoje é ABCdom, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Osasco e Mauá. Mas São Paulo. Só a nível de trabalhar com números, matemática, até os anos 70, as quatro cidades, São Paulo, São Bernardo, São Caetano e Diadema, São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano, essas quatro cidades recebiam em torno de 70% do investimento em indústria no Brasil. Hoje, no momento atual, todo o estado de São Paulo, eu não falei mais só três cidades não, tá? Eu falei todo o estado de São Paulo, recebe menos de 30% do investimento industrial. Agora, para a região sudeste, ainda continua com os 70%. Mas o que está ocorrendo hoje? Houve uma desconcentração industrial. E no momento em que tem desconcentração industrial, o que é que vai ocorrer? Vai ter cidades pelo Brasil afora, mudando a sua função, como nós vimos agora há pouco, tá? Tipo de funções das cidades, mudando a qualidade de vida, tá? Porque São Paulo ficou muito poluída, e desconcentrando a economia. Isso é uma característica que nós vamos observar no mundo. Tudo isso foi observado através de quê? Da Revolução Industrial. Veja a telinha. Aonde é que você vai encontrar isso? No volume 2 do Agora Revisa Enem, que o Estado de Rondônia, através do governador Marco Rocha e da Secretaria da Educação, professor Suame, está entregando para todos os alunos do terceiro ano, trabalhando rumo ao Enem, agora vai 2021, a parte de Geografia. Isso faz parte do volume 2, tá? Lá, quando você pegar o seu volume, você vai estudar isso, ok? Lá tem várias questões tipo Enem. Portanto, é isso que nós vamos ver, queridos. Eu agora vou deixar vocês fazendo os exercícios que tem aí. Esses exercícios são tipo Enem, para ver a sua aprendizagem. Eu volto em 5 minutos, ok? Foi um prazer ter me encontrado com vocês nessa primeira aula de Geografia, esperando que o arquiteto do universo abençoe todos nós para o nosso próximo encontro com os exercícios.